Fala galera, Robson Lima aqui com mais essa vlog, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a leitura de Aprendendo a Pensar com Sociologia, de Zygmunt Bauman e Tim May. Eu vou falar do capítulo 3, Laços para Falar em Nós. Se você viu os outros vídeos, beleza? Vamos lá. Se você não viu e gostaria de ver os outros vídeos, clique nas anotações do vídeo, ok? Beleza, vamos lá. O capítulo 3 se pergunta sobre as estruturas que nos tornam um conjunto agregado de pessoas. Qual é a diferença entre simplesmente uma turba que está andando na rua compartilhando uma calçada porque todos estão indo para a mesma direção e uma coletânea de pessoas que estão indo ver um jogo de futebol, por exemplo? Qual é a diferença entre isso? Porque nos dois exemplos nós temos pessoas juntas andando para um determinado lugar, ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo. Mas no segundo caso nós temos pessoas que compartilham algo. Compartilham emoções, compartilham ideias, que no primeiro caso nós podemos não ter. No segundo caso nós estamos falando de uma comunidade. Então essas comunidades, no sentido sociológico, elas nem sempre são as comunidades como a gente pensa em comunidade, aquela coisa agrária, rural. É a ideia do conjunto restrito de pessoas que compartilham uma visão de mundo, que compartilham ideias. É isso que o Bauman está falando aqui. E é isso que o Bauman está retomando, na verdade, uma coisa bem antiga do Weber e do Fernantones e do George Simmel, que é a questão da comunidade. Mas para depois. A primeira coisa que o Bauman está colocando aqui para a gente é: essas comunidades sejam pessoas que ali naquele momento líquido vão torcer para o time e depois vão se separar, seja uma igreja, seja uma seita religiosa, seja um partido político. Elas são comunidades, são agregados de pessoas. E essas pessoas estão ali agregadas através de um consenso. Esse consenso, ele é forjado. Você tem que deve haver regras sociais para que o consenso exista. Toda aquela aquarela da política que a gente tem hoje em dia, por exemplo, sobre a política de cotas ou alguns debates feministas, que é a afirmação do ser diferente, ok? Eu sou mulher trans e eu quero que o Estado, eu quero que as pessoas me reconheçam como mulher trans. Eu sou negro e eu quero que o Estado me reconheça como um cidadão, eu quero parar de ser tratado feito bicho pela polícia, eu quero poder ser pessoa. Essa que é essa afirmação de identidade, ela assume esse cunho político. Uma das formas que ela assume esse cunho político é através do forjar uma comunidade de pessoas que se sentem dessa forma, para que elas possam se juntar e lutar pelos seus direitos. O mais forte, mais alto do consenso de uma comunidade é quando este consenso nem existe para o sujeito. É aquela questão lá do Bourdieu, do hábitos e da doxa, entende? É tão generalizado que você nem percebe. Você está tão acostumado ao fato de que você está andando sozinho numa rua e vem uma pessoa negra na sua direção. Ah, ele é um bandido. Você já vai escondendo a bolsa. Você já vai apertando a mochila. Você já vai apressando o passo, atravessando a rua. Já está tão entranhado na tua cabeça que você nem às vezes você nem sente. E às vezes você mesmo é negro. Você mesma é negra. Que é justamente aquela questão do Bourdieu também. Eu estou falando bastante de Bourdieu porque tem as aulas do Bourdieu agora no canal. Eu posso falar mais do Bourdieu. Que é justamente a internalização desse hábito de classe. A gente pode falar de forjar o consenso, então. Se usa muito o discurso de naturalidade. Nós somos assim. A sociedade sempre foi assim. No meu tempo, mulher era mulher e homem era homem. No meu tempo, as pessoas sabiam o seu lugar. Que é a ideia do sempre foi assim. Ela é limitada. E Bauman vai nos mostrar por que ela é limitada. Quando Bauman fala de comunidades, e aí a partir da página 80 ele vai começar a opor essas comunidades às instituições, ele está retomando a oposição entre comunidade e instituição que o Simmel, o Weber, o Tones e outras pessoas da sociologia alemã do século XIX, final do século XIX, estavam fazendo. Qual era a grande ideia? A modernidade, ela estava sólida, ela estava se tornando cada vez mais sólida. Por isso que Weber fala da jaula de ferro, da burocracia como o ápice da dominação racional voltada a fins, e que a suprema forma de Estado era o Estado burocrático, vamos dizer assim, em termos de racionalidade. E que ele enxergava, isso era uma visão bastante pessoal do Weber, que acaba passando pelos escritos dele, esse pessimismo cultural, ele é um tipo bem específico de pessimismo cultural alemão.
essa visão da modernidade como essa marcha que você não pode parar em direção a esse mundo todo mecânico e tecnológico, que todo mundo está lá com as suas viseiras, nas suas jaulas de ferro, trabalhando incessantemente nas mesmas coisas e etc. Esse mundo cinza, sabe, sem espírito, sem liberdade. E a comunidade seria o pré-moderno, seria o antes do moderno. Seriam os pequenos grupos onde os valores ainda são compartilhados, onde ainda há uma totalidade, onde não há uma separação entre o trabalho e o lazer, e a religião e a família, onde tudo ainda conversa muito entre si. Você está entendendo? O Bauman vai retomar isso. E na realidade ele segue quase passo a passo a tipologia que o Weber faz no Economia e Sociedade da diferença entre comunidades e instituições. Para nos mostrar o quê? O ponto do Bauman é que a comunidade, hoje na modernidade líquida, ela não é oposta à instituição. Não é mais como Weber viu no século XIX, como a comunidade era um pequeno nicho de pré-modernidade, quase idílico, e a modernidade era aquela coisa feia, mecânica, de ferro e tal, que nos prende, dura. Não é o líquido e o sólido, não é isso. Para Bauman, a comunidade é a nova instituição. Justamente porque a modernidade é líquida, justamente porque a nossa sociabilidade é fluida, não só no sentido de eu sou uma coisa em casa e uma coisa no trabalho, porque isso é papel social, isso é ok. Mas no sentido mais fundamental de que, em termos sociais, nós não temos uma crença unificadora que nos torna todos iguais. Nós não temos isso. A religião deixou de cumprir esse papel. O Estado, não, por mais que alguns digam, o Estado que eu quero dizer não é só o Estado brasileiro, tá? O Estado moderno, nós hoje, qualquer lugar do mundo que você vá, que tenha um Estado formado nos moldes do liberalismo do século, do Estado de direito, ele não dá para você visão de quem você deve ser. Você vai ser isso aqui, você vai estudar esse concurso público, você tem essa oportunidade de emprego aqui e você pode fazer o que você quiser. Ou então, olha, tá aqui, empreenda, seja você mesmo e tal. Não importa se você é keynesiano, se você segue Mises, se você segue... Não importa. No fundo, a função de um Estado na modernidade era prover o mínimo de condições para que os sujeitos possam ser eles mesmos. E nem isso mais o Estado está provendo pra gente. O grande drama da modernidade líquida é que a gente não tem mais referencial conjunto. Você aí do outro lado, a gente tem visões de mundo totalmente diferentes. E não é só diferente no sentido de somos diferentes, mas nós podemos conversar. Não. A não ser que eu e você façamos um esforço para isso, a nossa tendência é estereotipar um ao outro, é tipificar um ao outro. E essa tipificação vai abrir os abismos, que é o do capítulo passado, certo? E não nós vamos nos fechar em nossas comunidades, que apesar de serem fluidas, que apesar de serem formadas por um clique de botão no Facebook, nós levamos elas muito a sério, e nós vamos e lutamos pelas nossas pessoas que nós acreditamos. Vamos lá fazer trollagem porque o cara falou mal do canal do YouTube que a gente gosta, porque o fulano falou uma coisa da política lá que eu não concordo com ele, então eu vou lá xingar a mãe, e eu vou lá hackear o computador dele e fazer não sei o que. A gente se envolve com tanta paixão em coisas pequenas, porque é como se o nosso mundo estivesse constantemente sob ataque, como se as nossas crenças tivessem que ser constantemente defendidas, porque ninguém acredita na gente. Então quando a gente finalmente acha alguém que acredita com a gente se agarra totalmente nessa pessoa e nunca mais larga ela, e formam-se esses feudos. Apesar deles serem, em termos infraestruturais, fluidos, porque eles não são baseados em estratificações econômicas, tá entendendo? Eles não são baseados em formas de divisão de trabalho social. Não, é simplesmente porque as pessoas se agruparam numa plataforma da internet, porque as pessoas estão agrupadas de uma forma efêmera, num jogo de futebol, num evento qualquer, tá ali, todo mundo jogando, por exemplo, Pokémon GO agora aqui, depois não tá mais, acabou. Esses conjuntos, essas comunidades que vão e que voltam, elas ainda seguem regras. E é dessas coisas que o Bauman está falando aqui. Que os limites entre a comunidade e a instituição, eles são também fluidos, como as próprias comunidades são fluidas. Porque as instituições, elas são resquícios modernos, da modernidade pesada, da modernidade dura, ok? Mas mesmo assim, elas estão começando a se liquidificar também. Liquefazer, enfim. Elas estão começando a se liquefazer também. Então as instituições, elas seguem determinadas regras.
Essas regras das instituições são basicamente as regras da burocracia, entendeu? Que é a dominação racional através de fins do Weber lá. É basicamente isso, tá? Quando ele fala aqui de instituição, ele está pensando em instituições burocráticas, tá? Do Weber. Então, se você não viu ainda esse vídeo que eu tenho no canal sobre Weber, vá lá ver os vídeos do tipo de dominação que eu falo lá de burocracia. Eu não tenho um vídeo específico de burocracia, eu gostaria de ter. Talvez eu faça, talvez não. Realmente essa é a ideia. Que os limites entre a comunidade e a instituição, eles são também fluidos, como as próprias comunidades são fluidas. Porque as instituições, elas são resquícios modernos, da modernidade pesada, da modernidade dura, ok? Mas mesmo assim, elas estão começando a se liquidificar também. Liquefazer, enfim. Elas estão começando a se liquefazer também. Então as instituições, elas seguem determinadas regras. Essas regras das instituições são basicamente as regras da burocracia, entendeu? Que é a dominação racional através de fins do Weber lá. É basicamente isso, tá? Quando ele fala aqui de instituição, ele está pensando em instituições burocráticas, tá? Do Weber. Então, se você não viu ainda esse vídeo que eu tenho no canal sobre Weber, vá lá ver os vídeos do tipo de dominação que eu falo lá de burocracia. Eu não tenho um vídeo específico de burocracia, eu gostaria de ter. Talvez eu faça, talvez não. Mas então vá lá, se você não sabe do que eu estou falando. O interessante é como as organizações modernas elas vão se adequando a essa realidade líquida. Uma das formas que o Bauman vai dizer é justamente por como elas deixam de simplesmente serem aquele lugar, especialmente em trabalho, tá? Especialmente em empresas. Como as empresas elas começam a se focar em aspectos que antes eram negligenciados. Antigamente você não ouvia falar de uma empresa se preocupando, por exemplo, com a saúde do trabalhador. Não, lá fora ele se preocupa, lá fora ele se exercita, aqui dentro ele tem que trabalhar. Hoje em dia não, você já vê empresas que já colocam espaço de lazer para os seus empregados, que colocam uma academia dentro do escritório, que fazem exercícios de alongamento de tanto e tanto tempo, porque querem evitar que seus empregados se sintam mal. Por que há essa preocupação com, de repente, vamos dizer assim, com o bem-estar do empregado? Para o Bauman e para o May, é justamente porque as instituições pesadas da modernidade elas estão se adaptando à fluidez dos tempos. Então elas começam a pensar o sujeito que trabalha para elas não somente como uma máquina que está ali rendendo lucro, mais-valia, ainda se quer a mais-valia, ainda se quer explorar o trabalho, porque afinal de contas ainda vivemos em um sistema capitalista. Porém, essa exploração também deve ser um pouco, vamos dizer assim, dosada, não é o termo correto, mas vamos lá, deve ser dosada com algo ok. Temos que pensar nesse cara como além de uma engrenagem na máquina, ele também é uma pessoa, ele tem determinadas necessidades de saúde, determinadas necessidades de afeto que nós temos que de alguma forma prover. Então você começa a ver empresas como o Google, que começam a oferecer bom-estar para os seus trabalhadores. Você começa a ver pessoas falando de motivação e que você começa a ver todos esses workshops de como motivar seus empregados e como adorar o seu emprego e como você tem que trabalhar no que você gosta. E isso de repente vira a tônica de toda a relação que a pessoa tem com o trabalho. A gente não simplesmente trabalha para viver, não. A gente não quer trabalhar para viver. A gente quer trabalhar em algo que se gosta e viver do que se gosta. Esse é o grande alvo, vamos dizer assim, de todo mundo que está no mercado de trabalho hoje. O sonho das pessoas hoje em dia, se for para trabalhar, eu quero trabalhar em algo que eu gosto. Quem não diria isso hoje em dia? Nós diríamos isso 50 anos atrás? Não, nós simplesmente trabalharíamos e íamos buscar a nossa satisfação em outra área da vida que não fosse trabalho. Ninguém pensaria em tornar o trabalho algo prazeroso. Isso é uma coisa que a modernidade líquida traz pra gente. Essa preocupação com o bem-estar do empregado, no fundo, é a instituição burocrática ainda ampliando o seu domínio sobre o empregado. Só que agora no aspecto do corpo, no aspecto do sentimento da pessoa, não simplesmente no trabalho em si. Ele vai dizer que nem a imagem da comunidade e nem a imagem da instituição sozinhas vão descrever a experiência humana atual. O que Bauman está fazendo com a gente aqui é simplesmente revisando o modelo que a sociologia tinha de instituição como aquela coisa pesada, e de comunidade como aquela coisa idílica que já se foi do pré-moderno, e dizendo, cara, nenhum nem outro vai corresponder ao que a gente tem. A liquidez dos tempos atuais exige um novo modo de se entender a sociedade. Existe um novo modo de se confrontar o dilema de como construir uma comunidade, como construir um grupo de
pessoas que compartilham o ideal e como fazer que esse grupo interaja na sociedade como um grupo. Isso tudo é algo que nós temos que pensar de novo, porque nossos modelos atuais da modernidade, os modelos da modernidade, da burocracia, ela sozinha não está mais resolvendo não. Gente, é isso. É bem curto, porque na realidade é um capítulo bem curto, bastante direto. Estas considerações sobre a instituição vão encaixar no capítulo 4, que é o vídeo a seguir. Então é bastante interessante ver como a gente já está ligando as coisas. Já tive que puxar coisas do capítulo 2, já tive que o capítulo 2 puxar do capítulo 1, e assim a gente vai prosseguindo. Obrigado, gente, por assistir esse vídeo. Eu espero que tenha sido bacana para vocês. Se vocês gostaram, deem um joinha. Se vocês não são inscritos no canal, inscrevam-se. Relembrando, é uma série alternativa de vídeos. As aulas continuam como sempre. Elas são mais curtas que isso, esperemos. E se vocês realmente gostaram, fiquem comigo. Se vocês não gostaram, sintam-se livres para dizerem também: Robson, não gostei, por favor, mude isso aqui. Por favor, para. Ou então diga: pô, Robson, legal. Vamos lá, joinha, cara, tamo junto. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Robson Lima. Até a próxima.